Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma vez podermos estar aqui, partilhando um pouco da palavra de Cristo com os irmãos. Hoje é a nossa lição de número 8, nosso tema é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dia 24 de maio de 2020, texto áureo, Efésios capítulo 2, verso de número 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada no meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Leitura bíblica em classe, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Espírito Santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A nossa lição de hoje nos traz Cristo como a pedra fundamental, a rocha de base onde nós temos que construir a nossa casa. E dá dois exemplos claros dos dois cidadãos que construíram suas casas. Um resolveu construir sobre a rocha, e esse ficou firmado. E o outro que construiu sobre a areia, que é aquele que ouve e não as pratica, as palavras do Senhor. A nossa introdução diz que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção, e a pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento da doutrina dos apóstolos é o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo do Espírito Santo do Senhor e a morada do Altíssimo. E nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. O nosso primeiro tópico, ele tem o título de Um Edifício Espiritual. E aí eu deixo para os irmãos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz por... Eu vou só ler aqui, para já ficar mais fácil de termos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ler ele mais para frente ainda, mas eu já vou deixar aqui para os irmãos irem vendo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo, nós somos o edifício do Espírito Santo. Isso é um versículo citado e escrito por Paulo, né? Primeiro ponto. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo de exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentis. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e os formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância a um novo conceito de santuário e é apresentado. É apresentado um novo conceito de santuário. Santuário novo, um santuário que somos nós. Nesse primeiro ponto aqui, ele é um resumo das lições passadas, quando eles eram separados, judeus e gentios. Eles não dividiam, eles não aceitavam sentar à mesma mesa, eles não partilhavam a mesma sombra de uma árvore, eles não pegavam água no mesmo poço de maneira que estivessem os dois juntos. Teriam que ser um ou outro. Até para entrar no templo, eles não aceitavam, os judeus não aceitavam que os gentis entrassem. Era uma coisa exclusiva deles com Deus. Eles cultuavam a Deus ali. Eles não aceitavam que os gentis entrassem. E Cristo desfez essa
diríamos, inimizade, quando Cristo então agora nos apresenta um novo modelo de templo, um novo modelo de edifício espiritual, que somos nós, que é eu e você, que Cristo agora junta todos, gregos, gentios, homens, mulheres, todos agora podem partilhar de Deus, do Espírito Santo de Deus, pois somos morada do Espírito Santo de Cristo. E Cristo agora faz um novo conceito de templo, onde ele apresenta cada um como um templo, como uma igreja, um templo espiritual, onde o Espírito Santo pode habitar. O segundo ponto diz o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, que quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso 48. 1 Reis também, capítulo 8, verso 27 também, onde está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus não habita em igrejas. Elas podem ser as mais bonitas, as mais afeiçoadas, feitas com mármore, com ouro, ter os melhores microfones, as cadeiras mais macias. Deus não está ali. Serve apenas como um ponto de encontro para nós, um templo, uma igreja, onde nós vamos nos juntar para reunirmos a Deus. Mas templo do Espírito Santo realmente somos nós. Nós somos o templo de Cristo. Templo cristão nos traz a isso. É um templo de Cristo, onde nós somos o templo de Cristo, do Espírito Santo, que hoje habita em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Os judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito Santo de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, 16, que foi onde eu falei, em que eles são pedra vivas em um edifício espiritual. Nós somos pedras vivas, nós somos edifícios vivos. Edifícios vivos são aqueles edifícios que são habitados. Edifícios mortos, você pode andar aí em diversos lugares quando tem uma casa, um prédio, um edifício que ele não é habitado, ele começa a ter uma aparência suja, uma aparência desagradável, deplorável, diríamos assim, e começa a nem cheirar bem. Então, quando o Espírito Santo deixa de habitar dentro de nós, quando nós deixamos de ser um templo cristão, um templo de Cristo, nós começamos a ter uma aparência suja, uma aparência não tão agradável quanto um templo habitado. Habitado por quem e por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. É uma graça, é uma dádiva que Cristo nos deu, de podermos ser hoje templo do Espírito Santo. Antes, os templos antigos, como nós temos os exemplos aí, esses dias nós estudamos na nossa congregação sobre a tenda, né? E quando o tabernáculo, quando Deus entrava ali, e alguns poucos homens tinham essa oportunidade. E hoje Cristo passou para nós. Cada um de nós, o Espírito Santo pode habitar dentro de nós. Nós somos um verdadeiro santuário cristão. Nós somos um verdadeiro santuário onde Cristo habita. Tópico de número 3, a pedra angular. E esse é bem interessante. E tem tido até algumas divergências por aí. A gente até vê que alguns irmãos divergem muito. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Como assim, irmão Ivaldo? Hoje já não usam mais, né, devido às ferramentas que foram inventadas e aperfeiçoadas. E eu até achei bonito, tem um irmão da minha igreja que trabalha com gesso, o irmão Gênesis, e tem um laser que eles colocam, né, para fazer as paredes, eles colocam no canto lá e ele dá toda a leitura de como será feita uma parede, como não. Ele dá as medidas e é como se fosse um nível, só que elétrico. E hoje facilita, mas antes não tinha que ter essa pedra. E Cristo, na época em que a Bíblia foi escrita, ele havia de usar uma linguagem material,
e simbólica de tudo isso. E aí Cristo comparou com a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, que era uma pedra que era colocada no canto onde seriam feitas as paredes. Ou seja, era a pedra principal. Teria que ser uma pedra firme, pois estaria sustentando as duas primeiras paredes. Era uma pedra que a parte externa teria um formato de L, pois seriam duas, assim, uma parede, outra parede. E aqui seriam construídas as casas, ou os cômodos da casa. Mas essa pedra teria que ser forte o suficiente para suportar a sustentação e a construção das duas principais paredes que começariam por ali. Também seria a pedra mais forte da casa. E a pedra reta, a pedra que não teria como mostrar curva nas paredes para os construtores. Era a pedra principal, a pedra fundamental, que não poderia deixar de existir. Uma casa sem uma pedra fundamental não existia. E a revista diz, olha, ela era posta no centro do prédio para sustentar um alicerce firme e unir toda a estrutura para manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. E os irmãos podem pesquisar que realmente existe essa pedra. Essa pedra foi encontrada. Irmão Ivaldo, e essa pedra existe? Existe, foi encontrada. Essa pedra também ela era usada no centro das construções, quando ela podia se expandir para os 4 cantos da casa. Então, no meio, ela era como se fosse a nossa viga hoje, a nossa sustentação. Também foi descoberto uma dessas pedras, ou umas dessas outras pedras, em Roma, no Coliseu de Roma, em Atenas. E lá tem também nos arquedutos essas pedras de esquinas. Então, realmente, Cristo, quando ele usou essa analogia, ele quis colocar uma coisa que não tem como não ter e que é necessário. A pedra angular. O significado da pedra angular é uma coisa que não pode faltar. É uma pedra que não tem como não ter. É uma pedra que tem que estar ali. Tem que ter. Aqui no ponto número 4 diz, Cristo, a pedra principal. Visto que já entendemos que tem que ter essa pedra, tem que ter essa sustentação, essa pedra que dá início a toda essa construção para que ela realmente tenha essa segurança, para que ela tenha essa direção correta e fique as paredes lineares e o centro da construção seguro. Agora temos uma ideia, uma construção espiritual, onde Cristo é a pedra principal, onde Cristo é quem nos dá a direção e a sustentação. Ele é quem dá a sustentação dos nossos edifícios espirituais. Nós somos o templo espiritual e para essa construção, para essa base, para essa afirmação, nós temos que construir sobre a rocha, sobre Cristo, que é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular retorna à profecia messiânica da pedra rejeitada. Tornou-se a cabeça de esquina, Salmos 118, 22. E ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, está em Marcos 12, 10. E assim como também os apóstolos testificaram acerca de Cristo, a pedra principal, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 11. E, portanto, a pedra angular deste novo santuário é próprio Cristo. Esse novo santuário, na carta de Atos dos Apóstolos, nos mostra agora um novo templo, uma nova construção, um novo templo. E ele diz, olha, esse novo templo agora é dividido, agora é uma nova construção, é feito diferente. E que é um santuário
espiritual e a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de fundação é o próprio Cristo. E quando falamos em templo, em fundação, nós vemos que esse edifício, esse templo, ele tem que estar sempre mantido. Eu aproveitei esses últimos dias aqui e pintei algumas partes da minha casa. E dá uma aparência nova, uma aparência diferente. Quando você limpa a casa, quando você reforma a casa, quando você tira o que é sujo, você tira o que é velho, você tampa as rachaduras, isso é sinal de manutenção. E como templo espiritual, nós temos que fazer isso. Nós temos que estar sempre renovando, fazendo e inventando. Cada dia mais. É procurar cada dia mais ser santo. Porque santo significa separado. E o processo de separação, de santificação, ele exige uma dedicação diária e cotidiana. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, e amanhã mais santo do que depois de amanhã, e semana que vem mais santo do que hoje, e tentar cada dia ser mais santo. Isso é buscar a santidade, não ser melhor do que ninguém. É ser separado. Separado de quem? Separado do mundo. Separado de tudo aquilo que vai sujar a nossa casa. Você não vai trazer nada para a sua casa que vai sujar a sua casa. Da mesma forma, como nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que trazer coisas que vão limpar a nossa casa, que vai ajudar a casa, que vai tirar a sujeira, que vai tirar o mau cheiro. São coisas que vão deixar um aroma limpo, perfeito e agradável para a nossa casa. E isso nos traz a habitação. Temos que trazer quem vai morar na nossa casa. Quando ela aqui fala de templo cristão, templos espirituais, o templo somos nós somos a igreja de Cristo. E nós temos que estar sempre habitados por Cristo, por pessoas que vão manter a casa limpa, vão manter em ordem e vão manter a casa brilhando, limpa e habitada espiritualmente. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha e que Jesus Cristo é a rocha. Mateus capítulo 7, no verso 24, quando nós lemos aqui, que o homem sábio ele edificou a casa sobre a rocha. Ele edificou a casa sobre um pilar, sobre um ponto, onde nada podia derrubar, onde nada podia tirar. E a questão do templo, do santuário, eu lembro que o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, ela era dividida em 3 partes, que era eu até anotei aqui, que ele era o átrio, mas eu não estou achando aqui, e era o santo dos santos, o átrio, que era o pátio, um lugar santo e o lugar santo dos santos. E traz, não sei se você está lembrado aí, mas já vai trazendo uma alusão a Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Deus agora diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós somos constituídos também de 3 partes. Olha que interessante, é igual a tenda. Nós temos corpo, alma e espírito. Lembra na Bíblia? Todo mundo já conhece, diz que a palavra do Senhor é apta a discernir entre juntas, ossos e medulas, né? Se você quiser, você pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 23, até o 23 e 24 também, que vai falar sobre isso. Temos também a questão da música, que ela também é dividida, até anotei aqui para não esquecer, que é melodia, harmonia e ritmo, quando nós vamos louvar ao Senhor. Então todas essas coisas pequenas estão ligadas para nos mostrar que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo, construídas e firmadas sobre uma única rocha principal, a pedra que não pode faltar na fundação das nossas vidas espirituais, que é Cristo. Nosso segundo tópico diz: o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito apóstolo, conceito ou definição ou explicação, né? O termo grego apóstolos é usado para o envio ou mensageiro. O apóstolo
é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvo do mundo. Hebreus capítulo 3, do verso 1 e 1 João 4,14. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam termos que se referem aos 12 escolhidos, e eles foram testemunhas oculares do ministério e a morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolos. Meus irmãos, nós vemos e entendemos hoje, existem bispos, apóstolos e alguns outros. Mas esses apóstolos, como são? Como foram? Como foram realmente edificados? Eu vou tentar achar aqui rapidinho. Efésios, capítulo de número 4, verso 11 e 12. Vamos só ler aqui. Como é escola, então escola é para isso, né? Capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Cristo os deu. Eu até tinha um certo exemplo, né, que o apóstolo, ele é o dedo, como nós costumamos dizer, o dedão, né? Ele é um dedo que toca todos os outros dedos, e nenhum dedo da mão, os outros conseguem tocar todos. Ele não é que ele é separado, mas ele é diferente. Ele consegue tocar todos os ministérios ali. Ele consegue ensinar. Nós temos também os profetas, que é os que dizem, assim diz o Senhor, é o que aponta, é o que nos traz as palavras de Cristo. Temos os evangelistas, temos pastores e doutores e temos os mestres, que são aqueles que Deus dá um dom, como nós vimos aqui em Efésios 4 e 11, 12, ele separou cada um para essas coisas. E os apóstolos, eles estão um pouco acima. E nós temos os mestres. Como são os mestres? Eles são melhores do que os outros? Não. Eles são... Geralmente nós usamos o dedinho, né, para buscar algumas coisas. Se uma chave cai em algum lugar, esses outros dedos eles não conseguem, mas o dedinho, por ser mais fino, ele consegue entrar em algum lugar, trazer alguma coisa que ficou ali escondido, que ficou encostado. E isso é um mestre. Às vezes você ouve diversas vezes a palavra, diversas vezes a Bíblia e não conseguiu entender ou trazer alguma coisa diferente. Aí vem um mestre e chega ali, catuca ali, pega direitinho a palavra e traz para você uma coisa diferente. Deus, ele dá a cada um o ministério diferente. E ele deu os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, eu vou até tentar achar aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Irmão, vai ficar difícil aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E o verso de número 4. Deixa eu só achar aqui, é isso mesmo. Vamos ler aqui o 3 e o 4. O capítulo 6, o verso 3 diz: Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra. Os apóstolos, eles têm uma diferente missão, porque a maioria das igrejas hoje trazem entretenimento, e isso passa rápido. Então você precisa trazer um entretenimento para um culto hoje, outro culto depois, e no domingo que você não traz, no outro quarto domingo as pessoas já não vêm mais, porque aquele entretenimento já não existe. Mas o apóstolo de verdade, que persevera na palavra e na oração, como está aqui em Atos, as pessoas vêm pela sabedoria, pela sede da palavra, pela sede de ouvir e de ver e de aprender. Porque a doutrina dos apóstolos é essa, é fundamentada, que Cristo os deu.
Quando? Na oração e na palavra. Eles aprenderam na intercessão, na oração e na palavra. Então que isso não falte, não mingue nunca. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados a Cristo para a igreja primitiva, a mensagem e o fundamento. Amém? Tópico de número 2 aqui diz a doutrina dos apóstolos, ou doutrina ou ensinamentos. Embora não se possa desassociar das pessoas os ofícios que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E Timóteo 3,16. Como está aberto aqui em Atos, já vou aproveitar e ler aqui. O 2 e o 42. Vamos ver o que aqui diz aqui. Rapidinho, achei 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A comunhão, a oração, e no partir do pão. As ceias do Senhor, as orações e as palavras. Era a doutrina dos apóstolos, eram os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. A diferença daquela época é que hoje nós temos os livros para estudar, temos materiais didáticos, temos alguns cursos presenciais e online. Naquela época recebiam diretamente de Cristo. Não que hoje também não sejamos instruídos e inspirados pelo Espírito Santo, mas eles foram inspirados a aprender e a escrever tudo isso, toda essa doutrina. E como está aqui na revista, eles não eram diferentes por serem os apóstolos, mas eles eram diferentes pela doutrina que eles a ensinavam. Eles eram diferentes pelo que eles falavam, porque ninguém tinha tanta sabedoria, ninguém tinha tanto conhecimento quanto os apóstolos naquela época. Então todos ficavam maravilhados com o conceito de diferente formas que eles faziam. Eles ensinavam coisas espirituais porque aprendiam com o Espírito Santo. Então tornavam-se diferentes naquilo que ensinavam e naquilo que falavam. Nós também temos que viver cada dia mais firmados nessa doutrina, nesse ensinamento, que é a oração e a palavra. Oração e a palavra. Oração e a palavra. Aqui, continuando na nossa revista, diz: assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, de igualmente o fundamento da igreja não podemos ser violado, ou seja, não podemos construir uma carreira espiritual, uma igreja nunca estará bem fundamentada se ela não se basear em Cristo, se ela não se direcionar por Cristo. Se for retirada a pedra fundamental, ela perde a sustentação e perde a orientação. Uma igreja sem Cristo é uma igreja sem fundamentos. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Está em Lucas capítulo 21, verso 23. E a Bíblia de Estudos Pentecostais retifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos nos testamentos, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelações com testemunhos e profecia. Isso nunca vai passar. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Timóteo. Vou deixar aqui. 2 Timóteo 4. Não, 2 Timóteo não. Acho que é 1 Timóteo 2,4, irmão. É 2,4. Isso mesmo. Primeira Timóteo, perdão, irmãos. Isso mesmo. 1 Timóteo 4. E pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido as ações de graça, porque a palavra
pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo capítulo 4, os dois últimos versículos, 4 e 5, porque toda a criatura de Deus é boa. E o final diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A doutrina dos apóstolos eram palavra e oração, palavra e oração. Se você tirar isso da sua vida, se você tirar isso da sua congregação, você vai ter uma congregação falida, você vai ter uma vida falida e você vai ter uma vida sem sustentação, sem fundamento. Nós temos que viver cada dia mais aprendendo a pegar a palavra e as orações de Cristo. Terceiro ponto diz o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes ou propetes significa proclamador e intérprete de revelações divinas. A ordem na frase em Efésios capítulo 2 do verso 20 diz: apóstolos e profetas indicam tratar-se de profetas da igreja e não do Antigo Testamento. São profetas e homens que estavam na igreja, que serviam a Cristo, que estavam dentro da congregação. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e era participante das promessas e foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falam inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Quem são esses profetas que perfazem o alicerce da Igreja de Cristo? Somos nós que somos inspirados pelo Espírito Santo. Somos eu e você que deixa o Espírito Santo morar em nós, que nós permitimos o Espírito Santo ou Cristo estar morando em nós. O nosso tópico de número 3 e o último diz: edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado, da expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Como que é esse processo de desenvolvimento contínuo? Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios. Cadê a minha Bíblia? 1 Coríntios. Tá aqui. Se você quiser já pode até achar aí. 1 Coríntios 14, 1 e 3. Eu juro que estava bem aqui. Cadê 1 Coríntios? Capítulo 14. Verso de 1 ao 3. Diz: segui a caridade e procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos pular aqui para o 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação e a exortação. Aqueles que profetizam, fala aos homens para exortar, para edificar. Os profetas de Cristo, os profetas bem ajustados, os edifícios bem ajustados, nós estamos em constante desenvolvimento. Nós temos que buscar cada dia a santificação, cada dia ser mais santo, cada dia ser mais colocado, cada dia procurar ouvir mais, cada dia crescer mais. Nós temos que entender que se ajustar cada dia mais, a correr cada dia mais. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também. Dependendo de tudo, temos que ser bem ajustados em Cristo. E nessa caminhada, o salvo, portanto, tem que ser como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Eu vou ler aqui rapidinho. 1 Pedro. Peraí, 1 Pedro. Capítulo 1. Pedro, cadê você? Achei. 1 Pedro, capítulo 1, 14. Perdão, irmãos, pela demora aí.
Como filho obediente, não vos conformados com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Como filhos obedientes, e não vendo a vossa ignorância. São filhos desobedientes, filhos que não obedecem ao Pai. Qual a palavra de Cristo para nós? Cristo é o nosso Pai, Cristo é o nosso Deus. E nós passamos a evidenciar, a vivermos as coisas de Cristo. Temos que obedecer às coisas que Cristo nos diz. É procurar, é desenvolver a santificação e a santidade, que é um processo que nos leva a sermos templo do Espírito Santo. Mas isso é uma prática diária, uma prática de aperfeiçoamento diário, é uma prática que nós temos que buscar todos os dias. É uma prática que não tem que ser deixada. Não é uma vez santo e achar que vai ser santo o resto da vida. É uma prática que todos os dias nós temos que procurar ser cada dia mais santo. Cada dia mais santo que o outro dia. Cada dia mais forte do que o outro dia. Hebreus capítulo 5, no verso 12, diz o seguinte: Porque devendo já ser mestre pelo tempo ainda, necessitais de que vos tornei a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Cristo, e vos haver feito tais necessário que vos necessitam de leite e não de mantimentos sólidos. Aqui, o escritor aos Hebreus ele estava dando uma chamada, uma bronca nos irmãos, que pelo tempo que eles já tinham de igreja, pelo tempo que eles já tinham de evangelho, eles já tinham que comer coisas sólidas, palavras mais eficazes, e eles não estavam engatinhando. Era uma vez que seja santo, eles não procuravam entender mais as coisas de Deus, eles não procuravam estudar mais, eles não procuravam ter mais conhecimento. E a palavra nos ressalta isso, como edifícios do Senhor, como templos do Senhor, nós temos que estar buscando a santificação todos os dias temos que exercer a nossa santificação, o nosso desenvolvimento espiritual. Segundo ponto, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para o templo é o vocábulo naon, que designa recinto interior ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote. Todavia, a analogia paulínia não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Por um acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Separados do pecado que pertence a Cristo, passam a viver uma vida em santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 15, que diz: como resultado ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso e a presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Santificação: crescer, avançar e nunca recuar. Crescer, avançar, se limpar, e assim nós podemos esperar para vermos o Senhor. É nunca recuar. Nós somos o templo do Espírito Santo. É se manter limpo e santo, espiritualmente falando. Nosso último ponto: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão a um tabernáculo, e depois o templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em você e habita em mim. Significa que Deus habita em nós. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo, e que tal afirmação reatifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como eu já disse no começo, não adianta uma igreja bonita, um piso de mármore, cadeiras acolchoadas, sistema de som americano, se realmente o povo não buscar a Deus. Se a doutrina não for a palavra, não adianta. Eles residem individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro do crente, a igreja formada por judeus e gentios. Quando aqui fala que ele habita individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Corpo inteiro é a igreja. Então Cristo tem que habitar em mim, em você, em todos os irmãos, em todos nós, para que possamos ser firmes e cada dia mais cheios do Espírito Santo, para que Cristo habite na casa inteira, na igreja inteira. E a nossa conclusão
Diz: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguem à unidade de fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Ou seja, a santificação, a oração e a palavra do Senhor, ela não pode ser nunca tirada, nunca parada. E lembre-se, templo limpo é templo habitado, templo bonito, purificado. E a espiritualidade, a mudança começa de dentro para fora. A limpeza começa de dentro para fora. Que você possa cada dia mais se manter firme na pedra fundamental, na nossa pedra de esquina, na pedra que foi rejeitada por muitos, mas que para nós é a pedra angular, que é Cristo Jesus. Que nós possamos cada dia mais nos fortalecer e nos firmar. Que Cristo nos ajude e nos abençoe. Que te dê sempre a paz e a sabedoria. Amém?